Fala, minha torcida Mancha Verde, um bom dia pra você que tá chegando aqui agora no nosso canal. Que vitória histórica do Verdão aí em cima do LDU de 4-0, uma virada histórica que veio trazendo a classificação do Verdão para as finais da Libertadores que irá enfrentar o Flamengo. Separei para vocês aqui um trechinho da coletiva do Abel Ferreira, onde é impossível não se emocionar aí com as palavras que ele vem trazendo aí nessa coletiva. Espero que vocês gostem, já se inscreva aí no nosso canal, ativa o sininho de notificações e se você possível deixar aquele likezão aí, vai estar nos ajudando muito para que a gente possa estar trazendo mais conteúdos do Verdão para vocês aí ficar totalmente atualizado. Eu ainda não consigo desfrutar das vitórias. Eu penso todos os dias que tenho que estar a provar o lugar que eu mereço. Eu não consigo pensar, eu não tenho que provar nada a ninguém. Eu tenho que provar todos os dias a mim mesmo, ao meu grupo de trabalho, aos meus jogadores, que sou bom o suficiente para estar no cargo onde eu estou e representar um clube com 16 milhões de torcedores que esperam e que depositam todas as expectativas nas minhas mãos para que possam viver noites como estas. Mas eu não sei se vou conseguir ser capaz de entregar este tipo de vitórias, porque o futebol tem ganhar, tem perder e tem empatar, tem pessoas do outro lado que trabalham tanto como eu, querem ganhar tanto como eu, por isso eu odeio perder, por isso eu sou tão mau perdedor. E quando acabou o jogo é um sentimento de alívio, agradecer às pessoas que estão comigo. Apetecia muito abraçar a minha filha que não está comigo agora, está em Portugal. Mas vocês brasileiros são muito família, eu também sou muito família. A família para mim é a base de tudo. E é isso, eu chorei e estou a chorar agora e não gosto de mostrar a minha parte fraca. Mas é isso mesmo, é um alívio, é isso que eu tenho para vos dizer, é um alívio. A gente sabe nesses times, né, que nos últimos anos têm conquistado títulos importantes, questão também da gestão, o caso do Palmeiras, Flamengo, Botafogo entrando entre aspas nessa curva agora, o Atlético Mineiro há um tempo, mas que não consegue de fato consolidar. E mais ou menos é por aí, né, cara? Você não tem você não consegue desfrutar a vitória, você só tá aliviado, cara. Eu entendo 100% o Abel, porque acho que isso é um motivo de reflexão pra gente do que a gente está fazendo. Exatamente. Assim. Ou não do que a gente está fazendo, mas da nossa relação com o futebol, né? Eu também acho, eu passei minha vida inteira achando que eu nunca veria o meu time numa final da Libertadores. Meu time ganhou 2 recentemente. E a verdade é que o sentimento foi de mais de alívio do que de alegria. E acho que isso não é uma relação bacana, não, cara. Não é saudável, não. Assim, porque, de fato, acho que desfrutar das vitórias, eu acho que é algo muito importante de se fazer. E acho que a cobrança é tão bizarra, é tão coisa. E só pra gente trazer, né? Se o Atlético Mineiro ganhar a Copa Sul-Americana, 3 dias depois ele vai ter que estar em campo enfrentando o Flamengo. Se o Flamengo ou o Palmeiras, um dos dois que ganhar a Libertadores, 3 dias depois ele vai ter que estar em campo jogando uma partida que talvez seja decisiva pro título brasileiro. Então, assim, acho que nem a nossa organização permite que você desfrute das vitórias. O Flamengo ou o Palmeiras, um dos dois vai ser campeão da Libertadores, eles vão comemorar no campo, devem fazer uma carreata no dia seguinte, 2 dias depois eles vão ter que entrar em campo, talvez se perderem, vão dar adeus ao título brasileiro. Então, assim, né, é uma loucura, cara, assim, é uma loucura. E nessa temporada, talvez, cara, pro Abel, nesse tom de alívio, ainda muito mais pelo que passou, né? Uma eliminação muito grande pro Corinthians, numa Copa do Brasil, perde o título paulista pro rival também.
Então, acho que a gente não tá acostumado a ver esse tipo de coletiva, assim, do Abel. Já teve alguns outros momentos emocionantes, mas eu acho que é mais também de um desabafo, assim, cara. O Abel, eu acho que ele se defende demais, criando uma casca pra fora, que pra dentro, pra jogadores, pra funcionários do clube, é um sentimento diferente. E é um comportamento diferente do que muitas vezes é exposto. Ele fala muitas vezes, vocês não me conhecem, a galera que está comigo no dia a dia, que sabe de fato como eu sou, e eu já tive a oportunidade de conversar com inúmeras pessoas que trabalham dentro do clube, e ele é uma unanimidade lá dentro. 5 anos falando de trabalho em futebol brasileiro é algo fora da curva, assim, num nível absurdo, e o patamar do trabalho dele também, e eu acho que é legal esse tipo de entrevista do Abel, que humaniza o que muitas vezes é tratado como um cara que é grosseiro ou que bate muito de frente. Acho que isso também tem um pouquinho a ver com o que de fato é o Palmeiras e seus grandes treinadores, por muitas vezes também foram caras que bateram de frente com a imprensa, e acho que é uma identificação do torcedor, e aí é muito por característica de clube. Mas o fato do Abel ter dado essa entrevista ontem da maneira como foi, e mais do que isso, acho que a cena dele após o final do jogo é de um cara que, de fato, dobrou a aposta no sentido de... É aquela parada que a gente sempre fala, né? Ele tava deixando escapar e falou, não, vamos com tudo pra cima, e de fato foi ele que puxou a classificação de novo, num sentido de a gente ainda tá na briga, 90 minutos é muita coisa no Allianz Parque, a gente vai viver uma noite mágica, porque tava tudo pronto. Todas as redações jornalísticas de todos os lugares estavam com a imagem pronta da fala do Abel em caso de eliminação do Palmeiras, o que é muito natural. Todos os torcedores rivais estavam tratando desse jeito, e ele sabia que ele estava correndo esse risco. E é uma maneira tão intensa do Abel viver todas essas paradas, que no momento como esse, e por mais que ele não consiga, ou muitas vezes não consiga desfrutar desses momentos, o cara desaba, mano, porque o cara também é ser humano, é todo dia ali numa intensidade máxima, isso que o VS falou, de quarta e domingo toda hora, ganhou no domingo, pô, maravilha, ganhou na quarta, e esse ano principalmente, a torcida do Palmeiras, acho que mais de dentro pra fora da torcida, muitas vezes o Abel foi criticado de fora. Acho que esse ano teve uma parada muito de dentro pra fora, de polarização, que não importasse o que o Abel pensou pro jogo ou como foi o jogo do Palmeiras. Ou era culpa do Abel porque ganhou, ou era culpa do Abel como perdeu. Todas as escolhas só passavam por isso. Então, mas eu acho que em muitos momentos foi pior. Ganhou porque foi quase sorte e perdeu por culpa do Abel. Isso... Acho que em muitos momentos aqui, o Palmeiras, por exemplo, só para dar um exemplo, e eu cheguei a falar isso aqui, nós transmitimos o Campeonato Paulista no início do ano, e teve um momento que o Palmeiras poderia ser eliminado na fase de grupo do Campeonato Paulista. Sim. E aí eu fiz aquilo, não sei se você vai lembrar. Inclusive, eu acho que foi o Alan que fez o gol da classificação. No Paulista? Contra o Mirassol. Então, assim, não sei se você lembra que eu parei para ver... Foi de cabeça, 3-2 virou só isso aí. Não sei se você lembra, eu cheguei a fazer aqui uma estatística que o Palmeiras, quando ele era terceiro colocado no grupo, ele tinha 72% de aproveitamento. E eu falei aqui, cara, nos últimos 20 anos do brasileiro, quem fez 72% de aproveitamento foi campeão brasileiro. Assim, é que a campanha dos outros dois que estavam na frente, que era a Ponte Preta e São Bernardo, era muito boa. Sim. A do Palmeiras era boa, só que tava lá. Então, e aí, esse tipo de coisa, o pessoal dizia, você está passando pano pro Abel? Não, só estou trazendo os números. Não, o aproveitamento dele era 72%. E esse 72% não estava servindo para ficar entre os dois primeiros por causa do regulamento. O regulamento do campeonato era um fator também, você não enfrenta os outros dois. Então, e aí, nessa época, o pessoal dizia, não, tá uma porcaria e tudo. E não tava uma porcaria, né? Em determinado momento do ano, a gente parou de avaliar, ou algumas pessoas pararam de avaliar o trabalho do Abel e começaram a simplesmente, ele tem que sair ou ele tem que ficar. Resumido a isso. E não, o momento do Abel é ruim, o trabalho nesse momento precisa ser melhor, e de fato precisava. E ele se reinventou mais uma vez e coloca tudo à prova de novo. O Abel é um cara que, tudo que ele já fez em todos esses anos de Palmeiras
é impressionante. A galera fala, pô, ele joga sempre igual, que não sei o quê. O que é uma mentira, velho. Uma mentira. Cada ano, de 20 pra cá, o Palmeiras jogou de um jeito. Você pode parar pra olhar, era dupla de ataque, com o Luiz Adriano e o Rony em 20. Depois ele joga com linha de 5 contra o Flamengo na final, com o Scarpa fazendo a lateral esquerda. 22 acho que é a melhor versão, junto com hoje, de bola jogada, que ele joga com o Veiga e com o Scarpa. Em 23, ele arruma o time com 3 zagueiros, depois o Endrick faz uma reta de final absurda. E o ano passado acho que foi de fato abaixo, mas pô, se não puder ter um ano um pouquinho abaixo em 5 anos de trabalho, e assim, um pouquinho abaixo, perdeu para os 2 campeões, e foi vice-campeão brasileiro na 36ª rodada, perdendo o jogo. A sensação que eu tenho da entrevista dele de ontem, do desabafo, e da entrevista dele pós-Cruzeiro também, é que ele tá exausto. Cara, chega novembro, quem tá trabalhando desde janeiro, jogo, 2 eliminações pro Corinthians, e, enfim, depois de 5 anos, o desgaste que tem, é que existe um desgaste emocional. Pô, depois do Cruzeiro, ele disse que ele não conseguiu dar um treino. Ele não conseguiu preparar o jogo, porque ele que não jogou não conseguiu treinar o time. O cara deve estar tão cansado para não conseguir fazer isso que... Alguém falou comigo que eu perdi o raciocínio. Que ele tá exausto no final da temporada. Que o desabafo dele ontem na entrevista, o desabafo dele de campo, eu acho que valoriza ainda mais o que ele fez, para refazer esse time. Porque a capacidade de um cara tão cansado de continuar trabalhando e tal, chega em final de temporada, não sei vocês, mas chega em final de temporada europeia, por exemplo, lá que a gente viaja muito, né, que estava lá como correspondente, que quando acaba a Champions eu preciso de um mês sem ver um retângulo verde na minha frente. Eu não aguento mais. E tem várias vezes que em semifinal de Champions você não está desfrutando do jogo. Você fica aliviado quando ele acaba. Aconteceu comigo de estar num gramado onde todas as pessoas do mundo podem colocar um pin onde elas queriam estar ali e você não está feliz. Porque você está tão cansado. Você está no automático. Você está tão cansado, você quer tanto fazer um bom trabalho que aquilo ali acabe o quanto antes para você poder simplesmente se afundar num sofá por 3 dias, que é o que eu acho que acontece com ele. E, cara, ele precisa motivar 25, 30 caras mimados e ricos com 22 anos de idade, porque todos os jogadores de futebol, não é só do Palmeiras, todos os jogadores são isso. Ele precisa treinar o time melhor do que o time adversário, ele precisa preparar o jogo. A comissão técnica dele. Ele precisa convencer todo mundo de que ele está bem, de que aquele plano vai dar certo. Então, que esse cara consiga fazer isso por 5 anos... O Felipe Luiz está no primeiro ano de colégio dele, né? O Felipe Luiz, tudo é novidade. O Felipe Luiz precisa passar por todas as situações a primeira vez. Eu estava aqui olhando justamente para ver, estava fazendo a pesquisa, o Tele Santana, ele chega no São Paulo em outubro de 90 e sai no início de 96. O Abel, considerando que ele não vai ser demitido e nem vai pedir para sair tão cedo, ele vai passar o tempo do Tele Santana. Até o final. Que é o... Assim, depois a gente teve alguns outros trabalhos bem longos, o Renato Gaúcho no Grêmio, mas que é o, sei lá, de 90 para cá é o grande trabalho que a gente fala, de longevidade, de domínio, de predomínio. São Paulo ganhou tudo, ganhou duas Libertas, 2 Mundiais, ganhou Brasileiro, ganhou Comebol com time reserva. Então, assim, e o Abel vai passar esse coisa, que eu acho assim, eu acho que ali, quando ele ganha aquele Brasileiro de 23, naquela reviravolta absurda, eu acho que ali ele estava no ápice do desgaste absurdo ali. Aí depois que ele, como se fosse aquela aula de física, depois que a partícula passou dali, acho que ali ele falou, eu fiquei, teve lá todo aquele imbróglio lá com o Alçade e tudo, eu fiquei, meu irmão, agora... E acho que de fato ele vai até o fim do mandato da lei, vai, que é dezembro de 27. Né? Também tô achando. Agora falando sobre o jogo, né? A gente já trouxe aí talvez o grande personagem que foi Abel Ferreira. Agora, no momento que sai a escalação, o torcedor fala, olha ele aí. É o torcedor chato, né? O torcedor que acorda, que come um potinho, fala, olha o homem aí querendo inventar. Sousa, pelo lado esquerdo. Eu vou te falar, mano. Assim, é uma escalação que você foge muito do padrão que se imagina pro jogo, assim. No sentido, vamos montar o time titular? Se a gente juntar 10 pessoas que mais acompanham, acho que nenhuma falaria a escalação que ele escalou ontem. Ninguém falaria o nome do Sousa. Ninguém falaria o nome do Sousa, pouca gente escalaria o Alan como de fato um ala. E aí eu acho que é a grande sacada, e por isso que o Abel Ferreira é o treinador e a gente, E a gente não. E a gente não. Eu ia usar um outro termo, mas vamos ser mais bonzinho com a gente. E a gente não é treinador.
E aí o que ele faz é basicamente colocar os 3 zagueiros do Palmeiras para defender. O Fux até começa um pouquinho na frente da zaga, depois ele baixa para jogar de fato como um zagueiro, né? Mesmo sem bola, os 3 lá atrás. O Andrés Pereira correndo para Deus e o mundo. É impressionante a forma física do Andrés Pereira. Ele era o único que estava inteiro contra o Cruzeiro, correndo o jogo inteiro. E ele era o melhor cara fisicamente no final do jogo de ontem, correndo, dando bote lá em cima. Impressionante, impressionante. Correndo o jogo inteiro. E aí ele dá o corredor pro Alan ser muito incisivo, e muita gente até pensava que ele poderia ser uma opção pro segundo tempo para pegar de fato a LDU cansada, mas o Alan conseguiu fazer isso desde o primeiro minuto. E aí a gente imaginava, pô, parece que em determinado momento do jogo o Alan ia cansar. E não cansou. Em momento nenhum do jogo ele cansou. Era passada larga e fez um jogo absurdo. A atuação do Alan ontem não teve nenhum moleque da base, nenhum. Gabriel Jesus, Hendrick, Estevão, nenhum desses caras Luiz. teve uma atuação como teve o Alan ontem em um jogo de Libertadores. A atuação do Alan ontem se compara à atuação do Hendrick contra o Botafogo. É uma reviravolta diferente dentro do mesmo jogo do Hendrick, mas ontem o Alan colocou o jogo no bolso. O Palmeiras driblou 14 vezes, 10 o Alan. Então, ele acertou 10 de 13 ele ganhou dribles. todas. 10 de 13 Pra fechar uma defesa, pra abrir uma defesa tão Eu fechada. não lembro ele errando nenhum drible. Vocês Não lembro, perdendo vocês bola. ouviram... Você estava no estádio, né? Tava. Vocês ouviram a entrevista do Abel quando ele chegou Não. ao jogo? Você ouviu? Você ouviu? Não. Quando ele tem aquela. Quando ele Sim, chega, sim, você chegada. tem, por uma questão contratual, a obrigação de falar lá com a geração da Conmebol. Cara, na hora que eu vi ele falando, não me chamou muita atenção. Depois que o jogo acabou, eu fiz questão de voltar na timeline lá no app para ver se era aquilo mesmo. Pega depois. O que o Abel fala no pré-jogo, se você cortar e botar assim, ó, olha o que o Abel falou no pós-jogo, encaixa perfeitamente. Encaixa assim, é um troço inacreditável. Que quem vai dizer que foi pacto, que foi sorte, ele falou antes do jogo exatamente o que foi o jogo. Ele diz, eu vou abrir o campo, eu vou botar os alas bem abertos para abrir o campo, porque eu preciso alargar a última linha de 5 da LDU. E quando eu alargar a última linha de 5, eu quero aproveitar o espaço que gerar entre os defensores. E aí eu vou poder gerar cruzamento, gerar superioridade na área ou batida de fora da área. Cara, Foi isso aí. isso foi exatamente o que aconteceu no jogo. Assim, quem diz que foi sorte ontem, não tem a menor noção do que tá falando, porque o plano de jogo que ele fez, e lógico, um treinador às vezes faz um plano de jogo e dá tudo errado, Sim. e beleza. Que foi o que aconteceu no primeiro em jogo. Quito. Com certeza ele não queria aquilo, mas deu tudo errado. Ontem, o plano de jogo dele deu perfeitamente certo. Sim. Perfeitamente. Então, assim, chama muita atenção. Foi exatamente isso que aconteceu. Ele botou Alan de um lado, Piquerez do outro. Os dois jogadores de dentro, Maurício e Na verdade, ele Sousa. abriu o Sousa e o Piquerez por dentro. É, Mas, ele né, do inverteu. lado do Então, André. mas às vezes, Sim, sim. aí depois eles toda hora trocavam. Ou o Alan, ou o Sousa e o Maurício iam na área para fazer 4, ou abriam e deixavam os dois de dentro, os dois de fora entrarem. Teve batida de fora, teve cruzamento. Cara, assim, foi uma leitura inacreditável. E aí a gente diz, por isso que ele é um técnico dos melhores que tem no Brasil, né? Acho que é o melhor da América do Sul, é um dos melhores do mundo, por isso que ele está lá há 5 anos. Então, assim, tudo isso que aconteceu no jogo, ele projetou e funcionou. E por isso que os deu caras certo. acreditam nele, né? E por isso que os caras Por isso que os caras acreditam. Se você, hoje se ele chega pro Veiga e fala, ó, pula desse penhasco aí que vai dar bom, Você vai o Veiga voar. vai pular. É. Porque O ele Veiga sabe vai que não pular. vai acontecer nada. Vê- Ou vê- então vê se jogador. lá embaixo ele vai voar. Quando o jogador sai de um time, o jogador vai num podcast falar umas resenhas engraçadas. E aí sempre tem, como é que é trabalhar com aquele técnico lá? Eles sempre falam, cara, tudo que ele falava acontecia no jogo. O que um jogador mais quer de um técnico é que eles entrem em campo sabendo o que vai acontecer. Eles se sentem muito confortáveis quando que eles treinaram. Então o que acontece dentro de campo. Então quando você vê um jogo assim, que o técnico prepara tão bem o jogo, inclusive a bola parada, né? O segundo gol também é preparado, porque podia ter falta intermediária. E o segundo gol também é preparado, porque todo mundo vai
como se fosse para a direita, né? Porque era uma falta lateralizada pela esquerda. E no que o Andrés dá o passe por dentro, o outro lado sobra, e aí sobra para o Vitor chegar mais rápido do que o zagueiro cabecear para dentro da área. Tudo é preparado, inclusive a bola parada. Ele preparou o jogo muito bem ontem. Eu acho que em algum momento o Palmeiras era super excitado de recuperar energia e tal, e precipitava na entrada da área. As jogadas, até certo ponto, você precisa estar super excitado. E depois de um certo ponto, você precisa de calma. Tô te falando para você depois lembrar. Tá, perfeito, tô anotando. Depois de um certo ponto, você precisa de calma, você precisa terminar bem. E aí eu acho que o Palmeiras terminava apressado demais. Sim. E a entrada do Veiga também dá esse pontinho de calma pro time, tanto que o passe dele pro Vitor, depois dele chegar de segunda linha e tal. Outro ponto, né? No momento que tava baixando um pouquinho Sousa e Maurício, ele já pegou, pum, trocou. No momento. Porque eu acho que ele imaginou isso Botou, também. Em algum momento a gente não vai conseguir correr tanto, Exatamente, a gente vai em precisar algum trocar. momento esse cara vai. E aí, só pra fechar, o Caio, muito corajoso, né? Ele botou um jogo, só o André. Ele jogou na prática num 3-1-4-2. Ele jogou, porque o Andrés era o único volante e tava marcando a largura. Marcando, nem marcou, precisou, porque o LDU não fez muita coisa. Recuperar Mas a ele bola, tava né? recuperando bola na largura toda do campo. E o Andrés é um cara que valoriza a posse acelerando na medida certa, né? Ele fez o grande jogo dele no Palmeiras. O grande jogo. O grande jogo Andrés, dele no Palmeiras, é que o Alan foi disparado melhor em campo. Acho que até a nomenclatura que a Conmebol usa é muito boa. Herói. Hero, né? Porque o Veiga foi o herói. Mas ele não foi o melhor. O melhor em campo foi o Alan. Mas o Andrés fez um jogaço. Acho que ontem também foi muito importante o Fux, porque com o Andrés o único, a saída de bola, às vezes, os caras marcavam os zagueiros e alguém colava no Andrés, ficava muito difícil. E a quantidade de vezes que o Fux conseguiu atravessar a bola até o Piquerez, que recuava um pouquinho para ser um segundo, isso quebrava o time da LDU e a partir dali o Palmeiras atacava com vento na cara, tanto que só saía da direita para a esquerda. Porque do outro lado o Murilo não consegue fazer esse passe para o Maurício que podia baixar. E um outro detalhe também, né? Geralmente, e tinha sido assim nos últimos jogos, o Fux baixava no meio, para fazer a saída no meio. Só que teve muita dificuldade, principalmente contra o Cruzeiro, que Matheus Pereira ou Caio Jorge travavam, deixava o Gomes jogar pela direita, e aí, para sair uma jogada trabalhada pelo chão com o Gomes é muito mais difícil. Então ontem ele coloca o Fux pela direita para ter a saída de jogo pela direita e o Abel já inverteu o zagueiro algumas vezes, inclusive na final da Libertadores de 2021, do nada ele começou a trocar o lado dos zagueiros e o Gomes começou a jogar pela direita e ele dá o passe do gol lá pro Mike, dá pro Veiga, enfim. O próprio jogo contra o Flamengo, né? Agora o segundo tempo, né? Ele inverteu a quem pegava o Pedro e o jogo mudou completamente. O Gomes joga dos dois lados também, os zagueiros. Ele inverteu, quem estava pegando o Pedro era o Bruno Fux e no segundo tempo e aí conseguia fazer a saída com o Fux, que tem o passe muito bom. E aí sim, o Palmeiras começou a ficar muito precipitado em alguns momentos com o próprio Fux, que forçava uma bola ou outra, mas acho que ele tinha a carta branca para fazer isso, porque ele era o cara com mais qualidade, vem no jogo de frente. E o Sousa começou a forçar demais também, fim do primeiro tempo, começo do segundo. E aí eu acho que é por isso que o Sousa foi titular. Porque depois ele vem com o Felipe e com o Veiga, caras que são mais racionais, para você ter um pouquinho mais de controle. O Sousa é um cara mais intenso, sangue sul-americano, de mais intensidade, botando o pé lá na frente, e um cara mais que ia arrastar mesmo de 1 contra 1 do que o Felipe Anderson. E aí, pro começo de jogo, a pressão, que a gente falava muito, que o Palmeiras ia botar o pé lá em cima, funcionava melhor com o Sousa, que tem uma qualidade técnica pior, mas que tem uma caixa maior e um físico e uma intensidade maior do que o Felipe. E aí depois o Felipe entra, algumas pessoas até falaram que o Felipe sentiu, e Acho que tem entrado burocrático. Pode acontecer. Tem armado muito mas pouco. eu acho que o Felipe não teria entrado tanto tempo se ele tivesse sentido antes do jogo. Eu acho que foi mais uma opção do Abel mesmo. E aí o Felipe Anderson depois ele entra, até faz uma boa jogada, enfim. E o Veiga, faz a jogada, a bola do Vitor Roque é maravilhosa e ele faz o gol. E depois chama a responsabilidade. Eu gostei que ontem o Vitor não queria terminar todas as jogadas. Ontem, várias vezes, ele joga para ajudar o time. Ele toma uma muito má decisão no lance de 3 contra 1, né? Sim. Que eu acho, inclusive, que a pior decisão que ele toma é acelerar demais aquela jogada. Porque o zagueiro da LDU vai tirando linha de passe no Flaco por um lado. E se ele passa... Mas ao mesmo tempo dando a linha de impedimento. É. Onde o zagueiro da LDU ficou,
Ele permitiu... Ele foi afundando, né? Então, ele ficou afundando, ele dava a chance do Vitor Roque de desacelerar. Se ele dá uma cadência, iam ter dois aqui e ele ia estar com uma visão maior. Porque ele tá E o tapando... Mina dando a condição, né? Ele tá tapando o passe no Flaco e o passe no Danilo, o passe no Alan não seria bom, porque o Alan é canhoto. Então, se você dá uma bola esticada para um canhoto, ela ia perder ângulo, ia para o pé direito dele. Então, o que o Vitor tinha que fazer era desacelerar um pouco, para que se o cara fosse ver a referência dele e abrir as linhas de passe, e o que ele vai fazendo é ir fixando o zagueiro até o final, não acha a linha de passe e o cara tá pronto para bloquear ele. O erro do Vitor ali foi continuar acelerando a jogada. Ele tinha que ter mudado o ritmo daquela corrida para gerar dúvida no marcador, coisa que ele não fez. Ou se ele fosse acelerar, que ele fosse para 1 contra 1 e limpasse o cara, né? Que abrisse para chutar, né? Abre para chutar, porque se ele vem atrás dele, aí abre o passo no Flaco. Ele vai só fixando o zagueiro. Ele vai só esperando o momento do bote e não vem. E depois ele fica com pouco ângulo para chutar. Agora, em